culminâncias de inspiração. Nem sempre, às vezes diz coisas corriqueiras, mas de vez em quando ele é invadido por uma onda do infinito. Assim aconteceu com Paulo de Tarso em 1 Coríntios 13. Se eu falasse a língua dos homens e dos anjos. Outra inspiração suprema que ele teve foi na Epístola aos Romanos, capítulo 8. Ninguém entendeu até hoje o que ele quis dizer. Ele diz: até a presente hora, toda a natureza geme e sofre dores de parto, até que nasçam os filhos de Deus. Nós que recebemos as primícias do Espírito e temos a filiação divina, somos responsáveis pelos sofrimentos da natureza. E nós também somos responsáveis pelas glórias da natureza. Se algum dia nós realizarmos em nossa filiação divina, toda a natureza será redimida por nós, porque a natureza não está remida. Nós somos os redentores da natureza. Isto foi escrito há quase 2000 anos. Mas o que os grandes iniciados dizem em momentos de invasão cósmica, nós, os pobres exotéricos, não podemos compreender o que os esotéricos queriam dizer. É evidente que existe entre o homem e a natureza uma estranha simbiose. Os gregos chamariam isto simbiose. Em latim seria convivência. Há uma convivência entre nós e a natureza. Uma simbiose. Infelizmente, por via de regra, esta simbiose é hostil, porque o nosso ego humano é um grande escravocrata. Só quer explorar. Quer utilizar-se da natureza a seu egoísmo, a sua ganância. Ele considera a natureza sua escrava, que tem que ser explorada. O nosso ego nunca compreendeu que a natureza devia ser nossa amiga e nossa aliada. Isto o ego não pode compreender enquanto está na linha horizontal do ego. Por isso há uma terrível antipatia entre o homem e a natureza. A natureza se sente espoliada, escravizada pelo homem. Mas Paulo diz: algum dia chegará o tempo em que a nossa antipatia com a natureza se transformará em simpatia. Então a própria natureza será redimida por nós. A natureza, diz ele, não se pode autorredimir, porque quem a sujeitou a essa escravidão foi o próprio homem. Ela não está escravizada por vontade própria, mas está escravizada por aquele que a sujeitou. Uma tradução do Novo Testamento comentada por um teólogo piedoso caiu na asneira de dizer que foi Deus que sujeitou a natureza a esta escravidão. Paulo de Tarso não quis dizer Deus. Ela não está sujeita à corruptibilidade, à decadência, como ele disse, por vontade própria, mas por vontade daquele que a sujeitou. Somos nós que sujeitamos a natureza à decadência e à escravidão. Isto já está no Gênesis. Moisés já sabia disto. Nos primeiros capítulos do Gênesis, quando o homem despertou para o seu ego e não para o seu eu, quando ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, como diz Moisés, que é o despertamento para o ego, e não comeu ainda da árvore da vida, que seria o despertamento para o eu espiritual. Então diz Moisés: as forças criadoras
que o Gênesis chama os Elohim, as forças criadoras do universo, porque o Gênesis nunca fala de Deus, são sempre os Elohim, que é o plural de El, a divindade. As forças criadoras se dirigiram ao primeiro homem e disseram: maldita seja a terra por tua causa, se a trabalhares, ela só te produzirá espinhos e abrolhos, e comerás o teu pão no suor do teu rosto, porque fizeste isto. Fizeste o quê? Despertou para a egoconsciência e ainda não despertou para a Cristo-consciência. Até hoje nós nos despertamos, um ou outro, mas 99,9% estão na egoconsciência. Portanto, para nós vai a maldição dos Elohim no Gênesis: maldita seja a terra por tua causa, se a trabalhares, ela só te produzirá espinhos e abrolhos, e comerás o teu pão no suor do teu rosto. Esta terrível maldição que as forças criadoras do universo lançaram à humanidade, porque ainda não saiu da sua egoconsciência. Mas quando o homem sai da egoconsciência, que estabelece antipatia com a natureza, hostilidade permanente, porque o ego só explora a natureza. O ego não é amigo da natureza, ele escraviza a natureza por sua ganância e seu egoísmo. Quando algum dia o homem sai dessa horrível egoidade, deste egoísmo, a coisa muda totalmente. A natureza não hostiliza o homem. A natureza serve gostosamente o homem. Paulo disse que ele está na expectativa da parturição espiritual. Ainda a natureza não pôde fazer nascer o que ele quer fazer nascer. Ela ainda se debate em dores de parto, geme, porque ainda não nasceu o verdadeiro filho do homem. Nasceu uma vez em Jesus de Nazaré, mas não nasceu em nós. Mas de vez em quando o homem sai da zona da sua antipatia, da sua maldição, então a natureza muda completamente. É muito importante focalizar esta relação entre o sujeito humano e a natureza objetiva. Quando então o homem sai do seu egoísmo, do seu ego, e entra um pouco na zona do eu, toda a natureza lhe é amiga. Isto se verifica na vida dos grandes iniciados, de Francisco de Assis, por exemplo, de Dom Bosco, do século passado. Dom João Bosco era um desses grandes iniciados. Ele usava a natureza como amiga, e a natureza sempre lhe fazia favores. Quando ele precisava de recursos para sua meninada abandonada que lhe protegia, nunca lhe faltou nada, nunca fez negócios com ninguém, nunca arranjou dinheiro. A natureza fornecia o que ele precisava para fartar os famintos e cobrir os nus. Uma coisa estranha, isso acontece em todos os tempos. E Jesus, o maior simpatizante da natureza, pede a água que se converte em vinho, e a água instantaneamente se converte em vinho. Pede a luz cósmica do espaço que se converta em milhares de pães e milhares de peixes gostosos nos desertos de Betsaida Julias. E imediatamente milhares de pães apareceram para fartar milhares de homens famintos. Dizem que ele multiplicou os pães, mas é claro que ele não multiplicou. Ninguém pode multiplicar 5 pães e 2 peixes para dar 5.000 ou 2.000. Ninguém pode fazer essa matemática. Não existe possibilidade de multiplicar 5 que dê 5.000.
Pode dividir, mas não pode multiplicar. É claro que ele não multiplicou. Ele disse à luz cósmica do espaço: estão aqui milhares de homens famintos que me estão seguindo o deserto adentro para ouvir a palavra do Reino de Deus. Luz do espaço, produz pão gostoso para estes homens, porque eles estão realizando o Reino de Deus dentro de si. Cuida do corpo deles, porque eles estão realizando o seu espírito. Isto disse Jesus quando benzeu, quer dizer, evocou as forças cósmicas do espaço. Isto se chama benzer. Então, apareceram milhares de cães, todos comeram, todos se fartaram com pão gostoso e peixe assado, e ainda sobraram 12 cestos de fragmentos que sobraram depois de todos os fartos. A natureza é amigo do homem quando o homem é amigo de Deus. Mas enquanto o homem não é amigo de Deus, a natureza não pode ser amiga do homem. Ela lhe é hostil, porque o ego é hostil a Deus. A Bhagavad Gita diz: o ego é o pior inimigo do eu. Podemos dizer o pior inimigo de Deus, porque o eu é Deus. O ego é o pior inimigo do eu, mas o eu é o melhor amigo do ego. Isto até a Bhagavad Gita sabia. Todos os grandes iniciados sabem disto. É o eterno problema da nossa relação com a natureza, a nossa relação com o mundo objetivo. E nós nunca conseguiremos definitivamente uma harmonia entre nós e a natureza, que nos isentaria de todos os cuidados e preocupações humanas, nos isentaria também de doenças e de morte compulsória, porque também isto é hostilidade à natureza. Se nós passássemos da nossa pobre aritmética telúrica para a grande matemática cósmica de que fala o Evangelho, por que andais preocupados com as coisas de cada dia, o que havemos de comer, o que havemos de beber, com o que nos havemos de vestir? O vosso Pai Celeste sabe que de tudo isto haveis mistério, mas vós não podeis remediar isto. Quem pode remediar é a fonte, a alma do universo, que ele chama sempre o Pai. Então ele dá a fórmula mágica, que em 2000 anos ainda não foi compreendida. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Isto é de graça. Não é necessário correr atrás destas coisas do sustento material. A alma do universo se encarregará do vosso sustento material, se vós realizardes em vós a própria alma do universo. É a alma que produz o corpo, não é o corpo que produz a alma. Então ele apela para uma lei cósmica. Realizai, conscientizai em vós o reino de Deus, porque o reino de Deus está dentro de vós. Mas é um tesouro oculto, é uma luz debaixo do velador. Assim ela não funciona. O reino de Deus está objetivamente em vós, mas inconscientemente. Vós não sabeis nada da presença do reino de Deus. Se vós pudesseis conscientizar a presença do reino de Deus, realizar com prioridade absoluta o reino de Deus, então tudo ia mudar. Então haveria uma justiça cósmica, o reino de Deus e sua justiça. Ele sempre diz: se tu fizeres da tua parte o que deves fazer, conscientizar o reino de Deus que está dentro de ti, debaixo do velador, debaixo da inconsciência. Se tu colocares o reino de Deus no alto do candelabro,
da tua plena consciência espiritual, então começa a funcionar a justiça cósmica do universo. Que fórmula mais misteriosa este homem preferiu. Realizar o reino de Deus dentro de si faz funcionar a justiça cósmica do universo. Que consiste em quê? A justiça cósmica consiste em que o próprio universo é tão bem organizado na sua constituição maravilhosa, que o próprio universo se encarregará do teu sustento material. Ele te dará tudo o que é necessário para uma vida decentemente humana. Não para o supérfluo, que isso é egoísmo, mas para o necessário. Disto se encarregará a justiça cósmica do universo, mas com uma condição: que tu realizes o reino de Deus dentro de ti. Porque a justiça cósmica não pode funcionar de contrabando. Nós não podemos subornar a justiça cósmica. Bem, nós sempre somos subversivos, é claro. Queremos o conforto material e não podemos contar com as leis cósmicas do universo, porque somos rebeldes. Somos uns grandes subversivos, como se diz hoje. Não estamos de acordo com a alma do universo e por isso o corpo do universo não nos pode favorecer. O nosso ego nunca vai compreender essa matemática cósmica. O nosso ego entende da pequenina aritmética concreta. Einstein diz: a matemática é absolutamente certa enquanto ele ficar no abstrato. Mas, se ela entra no concreto, ela perde da sua certeza, na razão direta da sua concretização. Palavras textuais de Einstein, um grande iniciado do nosso século. O mesmíssimo foi dito pelo Cristo, no mesmo sentido. A matemática é absolutamente certa, a matemática cósmica. Ela funciona com infalível precisão. Não há coisa mais exata que a justiça cósmica. Mas nós só conhecemos a pequena aritmética concreta do nosso querido ego analítico. Não sabemos nada da intuição do nosso grande eu espiritual. O nosso eu sabe o que é a matemática cósmica do universo, que é absolutamente certo. Mas o nosso ego é analfabeto nessa matemática. Ele pensa que pode arranjar tudo com essa pequenina, miserável, rasteira aritmética telúrica, muito concreta. Tal causa produz tal efeito. Então vamos mandar funcionar esta causa para que ele saia aquele efeito. Isso é a aritmética do jardim de infância. E o nosso ego nunca saiu do jardim de infância. Não sabe nada da universidade do espírito. Não sabe nada. De vez em quando alguém sai do jardim de infância e da escola primária, dessa pequenina aritmética concreta que governa o nosso ego, e se deixa invadir pela grande matemática cósmica do universo. E então ele está liberto de todos os cuidados materiais, porque a justiça cósmica se encarrega disto. Quando a gente diz isto é um profano, ele diz: mas não pode ser. Se eu renunciar a tudo como o mestre mandou, quem não renunciar a tudo não pode ser meu discípulo. O que vai acontecer comigo? Ou eu vou morrer de fome, ou vou viver de esmola. O nosso pobre ego só sabe duas coisas. Se nós não nos preocuparmos com as coisas materiais, ou morremos de fome, ou vivemos de esmola. Duas coisas vergonhosas. E a segunda é pior que a primeira. É melhor morrer de fome do que viver de esmola. Mas os mestres nunca mandaram morrer de fome. Jesus nunca morreu de fome. Nenhum de seus discípulos morreu de fome. Nunca lhe deu ordem para pedir esmola. Nunca, nunca.
Mas ele simplesmente diz: é preciso realizar o reino de Deus e desistir dessa pequenina aritmética telúrica do ego, porque isto é para os analfabetos. Vós, se entrares na universidade do Espírito, deixareis de ser analfabetos e se preocupados com estas coisas. Realizai em primeiro lugar, não como hobby, não como ocupação domingueira, não como coisa de horas vagas, não, isso não é primeiro lugar, é prioridade absoluta. Realizai em vós o reino de Deus e deixai o resto, a constituição do universo, que vai tratar disto. Alguns de nós parece que já têm experiência disto, ao menos um ABC de experiência. E convém ter experiência. Quando nós entramos em certos lugares para fazer meditação, nós temos a impressão de que o lugar nos ajuda, de que o ambiente está cooperando conosco, de que o ambiente nos é simpático. Nós dizemos: as auras são favoráveis. As auras, dizemos, os fluidos, a egrégora, como diziam os gregos. A egrégora é uma espécie de ambiente, de atmosfera intangível, imponderável, mas perfeitamente sensível. Não se pode analisar no laboratório este ambiente favorável. A gente pode sentir com a alma que há um ambiente propício, que a natureza neste lugar nos é favorável, é nossa aliada, nos ajuda, não atravanca o caminho, como em outros ambientes somos atravancados, não sai nada, temos que lutar contra forças negativas e nenhuma força coopera conosco. Quando em 69 estive em Jerusalém, fui visitar a casa de Verônica, logo no princípio da Via Sacra. Há uma casa meio subterrânea, só com um pouquinho de luz, uma penumbra, que dizem que foi a casa de Verônica que deu a Jesus aquele sudário para lhe enxugar o rosto. Bem, se é historicamente verdadeiro ou não, não interessa. O certo é que desde o primeiro século, milhares, talvez milhões de pessoas já fizeram meditação nesta casinha pequenina, um quartinho apenas. Entrei naquele ambiente, sentei-me no tosco banco preso na parede, não há cadeiras propriamente, há uma tábua de sentar. E a gente sente o ambiente, as auras poderosas que estão no ar, que estão no piso, que estão nas paredes, que estão até na tábua tosca em que a gente se sente. Lá não há mundo, lá só há Deus. A gente tem a impressão de que aqui é a presença de Deus, sensível, e não se tem vontade de sair de lá. Podia-se ficar dias e dias inteiros, porque há uma invasão cósmica do infinito, que permeia e magnetiza e imantiza até o nosso corpo. Isto é prova de que existe uma simbiose entre nós e a natureza. E esta simbiose pode ficar permanente. Aqui estamos no santuário de pedras de granito. Pedras de granito já foram líquidas, são pedras vulcânicas. Em tempos pré-históricos foram do Sol. E ainda antes foram de alguma galáxia do universo. Não em forma de pedra, mas em forma de uma amálgama ígneo, completamente ígneo, fogo puro. Um líquido que mais tarde se solidificou e resultaram essas pedras que estão ao redor de nós, abaixo de nós, acima de nós. Estas pedras não foram produzidas pelo homem, nem foram trabalhadas pelo homem, porque são pedras brutas. Quer dizer, a influência humana é mínima, talvez zero.
Por isso, estamos rodeados de pedras feitas por Deus no Gênesis, quando Ele mandou que todas as coisas aparecessem como existências da sua essência infinita. Todas as existências finitas vieram da essência infinita. E agora, muitos bilhões e bilhões e bilhões de séculos e de milênios depois daquele tempo, essas pedras nos estão rodeando. Diversas vezes, pessoas que fizeram retiro aqui me diziam: mas que música estranha há no santuário do silêncio. Não há nenhum instrumento musical ligado. E quando a gente fica bem silencioso, parece que as pedras produzem uma espécie de música muito sutil, não audível pelos ouvidos corpóreos, mas sensível pela alma. Uma espécie de música cósmica. Diziam certas pessoas sensíveis que já estiveram aqui. E no ano passado, um padre franciscano holandês, que trabalha no Rio Grande do Sul, se inscreveu no retiro. E veio aqui para fazer retiro, um padre franciscano. E quando ele saiu do retiro, ele disse: eu já fiz muitos retiros na Holanda, na Bélgica e na Alemanha. Mas retiro tão bom como fiz aqui, eu não fiz. Porque aqui é um ambiente muito favorável para a gente sentir a presença de Deus. É claro que Deus está presente em toda parte, mas nem sempre a gente sente a presença de Deus. Isso acontece. A nossa simbiose com a natureza, quando nós nos tornamos receptivos. Em geral, nós estamos entupidos, porque o ego entope tudo. Mas quando nós removemos a consciência do ego até certo ponto, então entupimento se converte em receptividade, em abertura, como dizem. Em 69, depois de sair de Jerusalém, também fui à Índia. Estive lá em Arunachala, onde veio o grande iniciado Ramana Maharishi, uns 20 anos atrás. Infelizmente, no ashram de Arunachala não achei nada, nenhum ambiente favorável, porque a aura já foi destruída pelos profanos depois do grande iniciado. Infelizmente, as auras podem ser destruídas. Quando os profanos irradiam as suas auras negativas, o ambiente sofre destruição total ou parcial. Não senti nada no ashram de Arunachala, profanado e profanizado. Mas felizmente fui visitar o quartinho em que Ramana Maharishi fazia as suas meditações individuais, que era só dele e de nenhum profano. É incrível a aura, os fluidos magnéticos que ainda depois de 20 anos estão naquele quartinho de Ramana Maharishi. Não há móveis, a gente tem que sentar no chão. Mas mesmo sentando no chão, encostado na parede, a gente fica horas e horas na sensível presença espiritual da alma do universo. E porque Ramana Maharishi, durante meio século, fazia as suas meditações nesse ambiente. E isto fica até nas paredes, no piso e em toda parte. Depois fui ao ocidente da Índia, no Bengal Ocidental, onde há um grande santuário de meditação em Sevayata. E como eu levava a carta do meu antigo guru, apresentei a carta ao chefe espiritual do ashram, que tinha 80 e tantos anos, Swami Satyananda. E ele me convidou para fazer meditação com ele, no quartinho dele. Muito pobre, muito cinzento. Me deu um tamborete para me sentar e ele sentou em cima da cama, um catre muito simples. Estava muito fraco. Ele entrava
Samadhi, às 6 horas da manhã, mais ou menos, o espírito dele se ausentava. Não a vida ficava no corpo, mas não o espírito. O espírito não é a vida. O espírito, de algum modo, se ausentava, fazia suas viagens cósmicas, como eu suponho. E todo o ambiente ficava magnetizado, imantado agradavelmente. A gente entrava numa euforia indescritível, uma felicidade anônima, mas muito forte. Aí tinha vontade de dizer com Pedro no Tabor: mestre, que bom que é estarmos aqui. Vamos armar aqui as nossas tendas para toda a eternidade. Pedro deve ter sentido isso no Tabor, na transfiguração de Jesus. Ele foi envolvido naquela aura em que Jesus estava, todo luminoso e transparente, flutuando no espaço. Por isso acontece realmente, e a gente pode sentir isto. Mas é indispensável que a gente cruze a misteriosa fronteira entre a hostilidade do nosso ego e a grande amizade espiritual do nosso eu. Do contrário, nada pode acontecer. Porque as leis do universo não sofrem suborno, não sofrem contrabando. Elas têm que agir de acordo com as leis divinas, e essas leis são de uma tremenda sinceridade, verdade e sinceridade. Mentir as leis cósmicas não é possível. As intenções mais secretas do nosso ego, que às vezes diz que ele está no mundo espiritual, são conhecidas pela alma do universo. Ela não se deixa enganar. O último reduto de hipocrisia e de mentira do nosso ego mentiroso frustra toda a experiência espiritual. É indispensável ser 100% sincero consigo mesmo e com as leis cósmicas que regem o mundo inteiro. A sinceridade absoluta é a única porta aberta para experiências superiores. E não adianta camuflagem. O nosso ego é um grande politiqueiro, e um grande diplomata, e um grande mentiroso. A Sagrada Escritura diz que todo homem é mendax. Omnes homo mendax. Mendax quer dizer mentiroso. Todo homem é mentiroso. Palavra da Sagrada Escritura. Se refere ao ego. Todo ego é mentiroso da própria natureza. Ele não diz a verdade. Enquanto não abolirmos a nossa imensa mentirosidade e insinceridade e camuflagem e hipocrisia de toda a espécie, não devemos esperar uma invasão da alma do universo. Precisamos de uma zona de amizade com o mundo objetivo. Podemos usar os objetos, podemos recusar se quisermos, mas nunca podemos abusar. Abusar fecha todas as portas. Recusar não fecha. Se a gente quiser recusar, como alguns ascetas fazem, recusando quase todo o conforto material e vivendo na máxima desnudez e pobreza numa caverna do Himalaia, comendo uma vez por semana coisas muito simples. Bem, isto é recusar. Até o máximo é permitido. Não é proibido recusar. É permitido. Mas o grosso da humanidade não pode fazer. Só uns poucos. Uma vocação muito especial. Infelizmente, o grosso da humanidade só conhece abusar. Não sabe nada recusar. Mas, se quisermos uma terceira atitude que não seja abusar, nem seja recusar, temos que aprender a usar.
Usar é recomendado pelos grandes mestres. Recusar é permitido. Abusar é proibido. O nosso ego só conhece abuso. E por isso não temos nenhuma experiência espiritual. E quando do abuso para o uso, a gente tem que atravessar um deserto. Um deserto, como os hebreus encontraram entre a terra da escravidão do Egito e a terra da promissão de Canaã. Estiveram 40 anos no deserto. Coisa estranha, que a viagem de uma semana apenas, do Egito à Palestina, é viagem de uma semana, nem é uma semana. 40 anos no deserto, os amigos. Porque quando entraram no grande deserto, entre o Egito e a Palestina, muitos se queixaram. Disseram: Moisés, por que nos tiraste do Egito? Era tão bom viver na escravidão com fartura. Nós não sofríamos fome no Egito. Sim, éramos escravos dos faraós. Mas que mal faz ser escravo? Tínhamos sempre a barriga cheia. Estávamos sentados nessas panelas de carne e cebola. Só se lembraram de carne e cebola. Era tão bom viver na escravidão do Egito. Moisés, por que nos tiraste daí? Nos levaste para este deserto. Bem, nós somos livres agora, mas vivemos na austeridade. Temos o mínimo de conforto. Nós tínhamos o máximo de conforto com a escravidão, e agora temos o mínimo de conforto com liberdade. Tinham saudade da escravidão com fartura e tinham horror da liberdade austera. Esses imigrantes do Egito. E Moisés disse a Deus: o que eu vou fazer com este povo rebelde? Cuidado da escravidão. Porque tinham com horror da liberdade, porque é austera. E Deus disse: diz a este povo: nenhum deles entrará na terra da promissão, mas somente os seus filhos. Quem tem saudade da escravidão com fartura não pode entrar na terra da promissão da liberdade. Seus filhos que nascerem no deserto, no desconforto, esses sim, são dignos de entrar na terra da promissão. E por isso ficaram 40 anos no deserto, para que morressem todos os amigos da escravidão. E só entrasse na terra da promissão os filhos da austeridade com a liberdade. Isto parece até ser uma parábola, mas a Bíblia conta como um fato. Quando a gente sai da terra do abuso com fartura e quer entrar na terra do uso com liberdade, então tem que atravessar o deserto da recusa. É um deserto, a gente tem que recusar muitas coisas. Tem que exigir-se ao mínimo e não pode mais fazer o supérfluo. Vai ter o necessário para viver e sobreviver e realizar a sua missão, mas não vai ter superfluidades. E como o ego nunca se contenta com o necessário, sempre quer o supérfluo, ele vive no abuso, na terra do abuso, escravizado, mas com fartura. E como ele sempre quer escravidão com fartura e tem horror à liberdade austera, ele não pode entrar na terra da promissão. Entre o abuso e o uso está a recusa. E quem não quer passar pela recusa não vai entrar na terra da promissão, que é do uso. O Divino Mestre deixa bem claro esta verdade. Ele diz: estreito é o caminho e apertada é a porta que conduz ao reino dos céus. O que é este caminho estreito e porta apertada, senão austeridade, desistência do supérfluo e retenção do apenas necessário. Estreito é o caminho
e apertada é a porta que conduz ao reino de Deus. Ele não diz que é no reino de Deus, ele diz aí, o caminho que conduz para lá é estreito e a porta é muito apertada. Ele chega a dizer que a porta para o reino dos céus é tanto estreita como o fundo de uma agulha. Mais fácil é passar um camelo pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Um rico é aquele que está apegado, agarrado às suas coisas materiais, que goza do supérfluo. Este é um rico. Esse não passa pelo fundo da agulha, porque muita bagagem não passa por uma porta estreita. Pouquíssima bagagem passa por uma porta estreita, pelo fundo da agulha, mas muita bagagem não passa. Mas o nosso ego é muito bagageiro, sempre leva consigo um mundo de bagagem supérflua, mas está convencido que aquilo é absolutamente necessário. Toda a bagagem do ego será confiscada na passagem para o outro mundo. É melhor a gente se desfazer da bagagem antes de ser oficialmente confiscado na fronteira do outro mundo, porque tudo isso é considerado contrabando. Contrabando não passa a fronteira. O ego tem que habituar-se a ir com o mínimo de bagagem. Os mestres não deixam nenhuma dúvida sobre isto. Logo, o ego tem que converter-se para outra mentalidade. Quando ele uma vez passou para o outro lado, deixando a sua bagagem para cada fronteira, porque ela não pode passar mesmo, então ele verificará uma coisa estranha. Não há mais porta, não há mais caminho estreito, não há mais porta apertada. Isto era para os principiantes, mas ele era um principiante. E o principiante tem que passar pelo caminho estreito para a porta apertada. Esta é a lei cósmica e nós não podemos mudar a constituição do universo. O principiante tem que passar pelo caminho estreito e porta apertada. Agora o finalizante vai verificar outra coisa. O jugo suave e peso leve, que é exatamente o contrário do caminho estreito e porta apertada. Vinde a mim todos vós, que andais aflitos e sobrecarregados, no caminho estreito, na porta apertada, claro. Os homens virtuosos, o ego que já resolveu ser virtuoso, ainda anda aflito e sobrecarregado. Aflito e sobrecarregado com sua própria virtuosidade. É claro que a virtuosidade é um caminho estreito e porta apertada. O vicioso não sabe nada do caminho estreito e porta apertada. O vicioso ainda nem começou. É analfabeto absoluto. O vicioso nem deu o primeiro passo para o caminho do reino do céu. Por isso ele não sofre. Ele não sofre e não anda aflito. Ele anda gozando a sua própria viciosidade. Ele vive na infeliz felicidade da ignorância absoluta. É uma infeliz felicidade em que o profano vive. Ele vive numa tremenda infelicidade, mas ele não sabe nada. Ele vive inconscientemente na infelicidade do seu analfabetismo espiritual. Esse não foi convidado ainda. Mas o virtuoso, que já anda no caminho estreito, na porta apertada, vinde a mim todos vós que andais aflitos e sobrecarregados com a vossa virtuosidade, e eu vos aliviarei. De quê? Não do caminho, mas da superficialidade do caminho, da dificuldade do caminho estreito e da porta apertada. Eu vos aliviarei. Por quê? Porque o meu jugo é suave e o meu peso é leve.
Bem, isto não é para os principiantes. Isso não é para os virtuosos, que são todos principiantes de boa vontade. Não são analfabetos, já começaram a soletrar o ABC. Do contrário, não seriam virtuosos. Já sabem soletrar o ABC, mas não entraram na universidade do Espírito, que é o Cristo. Então eu vos aliviarei deste sacrificialismo, desta dificuldade que sentis em ser dos bons. Porque verificareis que ontem era um jugo amargo e um peso pesado, hoje se tornou um jugo suave e um peso leve. Porque viestes até mim, vinde a mim. Quem entra na zona, na aura misteriosa do Cristo, não sabe mais nada de sacrifício. Tudo lhe é fácil. E então diz o Mestre: finalmente tereis repouso para as vossas almas. Esse descanso, esse repouso, não é no caminho estreito, na porta apertada. Repouso é fazer com facilidade as coisas difíceis. É fazer com alegria as coisas tristes. É fazer com leveza as coisas pesadas. Isto é descanso. O Mestre disse claramente: por Moisés foi dada a lei, pelo Cristo veio a verdade e a graça. A lei é: tu deves. Tu tens obrigação de não mentir, de não adulterar, de não matar, de não fazer isto, de não fazer aquilo. É quase tudo negativo as leis de Moisés. É não adulterar, é não matar, é não roubar, é não cobiçar as coisas alheias, é não. A lei é toda negativa. Por Moisés foi dada a lei. A lei é para os principiantes. Para os que estão soletrando o ABC, isso é a lei de Moisés. Era necessário no tempo de Moisés. Mas depois ele disse: bem, por Moisés foi dada a lei. Tu deves, tu não deves. Mas comigo não é assim. Comigo é a verdade e a graça. Que é isto, a verdade e a graça? Eu quero. Eu devo, é muito doloroso. Eu quero, é muito gozoso. Se alguém ainda não saiu da maldição do tu deves, ainda está na escola primária de Moisés. Mas uns poucos já entraram na universidade do Cristo. Eu quero. Eu quero livremente aquilo que eu não devo compulsoriamente. O dever compulsório nos escraviza. Por causa da própria virtuosidade somos escravos. Mas o querer espontâneo nos liberta. A mensagem do Cristo só começa com o querer espontâneo. E a escola de Moisés gira inteiramente no dever compulsório. Enquanto nós não cruzarmos a fronteira misteriosa entre o dever compulsório para o querer espontâneo, ainda não entramos na gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Ainda estamos encarcerados, suspirando através da grade do cárcere de libertação. Mas, se o nosso dever compulsório se transformar num querer espontâneo, finalmente veio a grande libertação. E como é que eu posso converter a escravidão compulsória? Tu deves para a liberdade gloriosa. Eu quero. Somente pela compreensão do meu eu divino. Se eu me identifico com o meu ego humano, eu posso ser vicioso ou virtuoso. Fora disto, eu não posso fazer nada. O meu ego humano ou é vicioso ou é virtuoso, mas não sai fora do ego.
Tudo que é dever compulsório ainda é horizontal, ainda é. De maneira que para entrar na gloriosa liberdade dos filhos de Deus é indispensável ultrapassar a velhíssima e erradíssima identificação com o nosso ego humano, que só conhece viciosidade e virtuosidade. Não sabe nada da testificação, que é a libertação. Fazer espontaneamente o que está certo. Não com medo de castigo ou com a esperança de prêmio. Isso são coisas do ego. Quem ainda pensa em prêmio e receia castigo, seja antes da morte, seja depois da morte, isso não interessa. Ainda é escravo. Tudo que se faz com esperança de prêmio ou medo de castigo é escravidão. Seja mesmo uma escravidão virtuosa. Talvez um cárcere dourado. A gente pode adorar as grades do seu cárcere e dizer: meu cárcere é um palácio. Estão vendo que estão morando num palácio? Não adianta adorar as grades do cárcere. Continua a ser prisão. O ego virtuoso também está na prisão, com a vantagem de já ter desejos de sair. O vicioso não tem nem desejos, mas ainda não saiu. A saída do cárcere é a transição do ego compulsório para o eu espontâneo, do dever para o querer. E isto não é possível sem autoconhecimento. Eu não posso querer espontaneamente hoje o que eu devia compulsoriamente ontem, se eu não fiz a grande transição da ilusão do meu ego para a grande verdade do meu eu divino. Conhecereis a verdade, disse o Divino Mestre, e a verdade vos libertará. Tomemos a sério a nossa libertação, porque nada temos que fazer, nem no retiro espiritual, nem na vida inteira, senão só libertação. Libertação é a única aspiração de todos os grandes mestres espirituais. Libertação não quer dizer fuga. Eu posso viver no meio dos profanos sem ser profano. Eu posso viver no meio dos escravos sem ser escravo. Eu posso viver no meio dos impuros sem ser impuro. Fuga não resolve. Libertação é 1000 vezes mais importante do que fuga. Agora, libertação também é mais difícil que fuga. Fugir não resolve, porque eu levo comigo a minha escravidão. O que mais me escraviza não é o ambiente físico. O que mais me escraviza é meu ambiente mental. Meu ambiente emocional, o meu ego é que me escraviza. E o meu ego é portátil. Vai comigo para qualquer deserto. Logo, não adianta fugir. Escapismo não resolve. É transformação total. Compreensão da verdade sobre si mesmo. Eu sou uma emanação da divindade em forma individual. Eu vou realizar esta emanação divina muito embrionária. Alguém me disse: mas se eu sou Deus, para que me realizar? Bem, eu não sou Deus no sentido transcendental. Eu não sou Deus na sua divindade. Eu sou apenas uma emanação individual da divindade universal. Mas na forma de emanação individual, eu sou um Deus muito embrionário. Uma sementinha de Deus apenas. Eu não sou uma planta ainda, espiritualmente falando. Eu sou apenas um embriãozinho, uma sementinha viva, que ainda não brotou e que eu tenho que fazer brotar, florescer e frutificar. Neste sentido, eu sou Deus. Vós sois deuses, disse o Mestre. Mas sois deuses
muito primitivos ainda. Por isso necessitamos de autorrealização pelo autoconhecimento. O primeiro passo é autoconhecimento. Eu já sou aquilo que eu devo tornar-me. Eu sou implicitamente o que eu devo tornar-me explicitamente. Eu sou potencialmente o que eu me devo fazer atualmente. A minha grande tarefa terrestre é esta aqui. Deus me criou o menos possível para que eu me possa criar o mais possível. Esta grande sabedoria que foi dita por um cientista do nosso século na Europa é muito importante. Eu sou, o homem é a única criatura criadora aqui na Terra. As outras criaturas são apenas criadas. Possuem criaturidade, não possuem criatividade. O homem é o único ser dotado de criatividade. Ele se pode fazer melhor do que Deus o criou. Porque nós não somos autômatos. Nós somos uma infinita elasticidade e evolvibilidade. Nossa evolução vai até o infinito e nunca para. Não há ponto de parada na evolução. Há uma eterna jornada. Não há nenhuma chegada. A vida eterna não é chegada. A vida eterna é jornada em linha reta rumo ao infinito. Mas a matemática diz: todo o finito em demanda do infinito está sempre a uma distância infinita. Essa distância infinita, rumo ao infinito, é que há a vida eterna. Nada temos que chegar. Ninguém vai chegar. Numa criatura não pode haver chegada. Uma criatura finita não pode ter chegada, mas pode e deve dirigir-se ao infinito por toda a eternidade. Esta consciência, eu estou no caminho certo rumo ao infinito. A tranquilidade desta consciência, isto é a vida eterna. Isto é o descanso eterno. Saia fora dos zigue-zagues para a direita e para a esquerda, que são privilégios do nosso ego, estes zigue-zagues. Saia fora dos zigue-zagues e entrar definitivamente na linha reta. Isto é iniciação.